Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Creia sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É importante crer em Deus, é importante saber que Ele está em seu trono e reina. Não adianta querer lutar contra essa verdade. Sabemos que muitas coisas acontecem na humanidade, muitos não conseguem entender e por causa de uma decepção, uma perda, uma tragédia em sua vida, culpam a Deus e entram em um propósito ou em um projeto em suas vidas de negação, de negarem Deus. E foi assim que surgiram muitas ideologias, surgiram muitos pensamentos, muitas formas das pessoas afastarem-se daquele que é o Criador, que é um Deus de amor, que quando a pessoa se revolta com Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida, é porque, na verdade, não compreendeu os caminhos de Deus. Deus é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. E a nossa vida não se restringe apenas às coisas que nós vemos aqui neste mundo. Existe algo muito maior, algo transcendente que pertence a Deus. Quando entendemos que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, nós temos uma grande resiliência, nós temos uma abnegação, nós temos uma fé que supera todas as coisas. Existe um ditado muito conhecido assim: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Então há situações que acontecem com as pessoas e o mesmo acontecimento na vida de um ou da família de um leva essa pessoa a derreter-se diante de Deus, a buscar o Senhor, a amar a Deus, a saber que Deus está no controle de todas as coisas. E acontecimento similar na vida de outra pessoa endurece o seu coração e faz com que a pessoa tenha uma atitude arrogante, uma atitude de negação e se torna como que inimigo de Deus. Quando nós compreendemos o amor, a grandeza, a misericórdia do Senhor, nós ficamos estupefatos diante de uma reação como esta, porque Deus é bom. E todos os caminhos de Deus são perfeitos. Uma perda pode ser algo muito triste na vida de uma pessoa em um momento, mas quando compreendemos o propósito de Deus, nós nos alegramos, porque sabemos que Deus está fazendo o melhor para a vida de cada um de nós. Uma experiência bíblica muito forte é a experiência de Jó. Jó é um homem próspero, um homem que tinha muitos filhos, bens, rebanhos, e de repente a vida dele toma um outro caminho, uma queda extraordinária, um revés muito grande, e ele perde tudo. A própria esposa, chegando-se a ele, diz: amaldiçoa este Deus, e morre. E ele disse: como? Você é uma louca. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E prostrou-se e adorou ao Senhor. E como ele perdeu tudo, perdeu casa, perdeu filhos, perdeu todas as coisas, ele fica na rua, ele se torna um morador de rua. E em cima de um monturo, ou seja, um restolho, um lixão, ele pega cacos de telha para raspar as feridas da sua pele. E chegam os seus antigos amigos que veem ele naquela situação, ficam mudos e por 7 dias ficam ali observando, tristes, estarrecidos e sem saber o que dizer para Jó. Enfim, eles começam a falar e querendo colocar sobre Jó alguma culpa sobre a situação que ele estava vivendo. E é uma história muito interessante que eu aconselho vocês que leiam nas Escrituras, porque isso vai fortalecer e vai edificar muito a vida de vocês. Algo eu quero dizer:
quero dizer uma coisa muito importante. Todos nós que passamos por uma experiência, naquele momento, nós muitas vezes não conseguimos compreender. Quando olhamos para a história, vemos os fatos já realizados, porque toda história tem um início, tem um enredo, tem um final, nós compreendemos melhor as coisas. Mas quando estamos dentro da história, no maior calor, no momento mais difícil, ficamos preocupados, ficamos tristes e abatidos e até desesperados. Mas quando cremos em Deus, sabemos que aquilo vai nos levar a um destino bom, vai nos levar a algo melhor do que nós estamos vivendo naquele momento, embora passemos por um deserto, passemos por uma tribulação. Mas quando cremos em Deus, sabemos que aquilo vai passar. O Brasil está passando por uma situação difícil. É o momento? É. Mas nós precisamos conhecer um pouco da história. A história tem muitos exemplos assim. O povo de Israel, por exemplo, é um povo que foi chamado por Deus, tinha os profetas, deles são os patriarcas, as escrituras que hoje temos, e do povo judeu veio o Cristo, o Salvador do mundo. Mas esse povo passou por muitas situações. Só no Egito, eles foram escravos por 430 anos. Você consegue imaginar isso? Depois, libertados do Egito, caminharam 40 anos no deserto. 40 anos não são 40 horas, 40 dias. É muito tempo. Passou uma geração inteira. Daqueles homens que saíram do Egito, só 2 sobreviveram e entraram em Canaã, que foi Josué e Caleb. Depois de tudo isso, toda a história, o povo de Israel se divide, uma parte do povo, a maior parte, é totalmente dispersada e levada também para cativeiros em diversos lugares, como escravos. Imaginem, aquele povo, o povo herdeiro da promessa, se torna escravos de outras nações. E os assírios levaram a maior parte das tribos e dispersou eles, confundiu eles entre outras nações. E a tribo de Judá, que ainda permanecia em Jerusalém, mas tinha uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade para obedecer a Deus. Também experimentaram o cativeiro, e o cativeiro da Babilônia. Foram 70 anos, e há um texto aqui nas Escrituras, que quando eles foram aprisionados, mataram muitos jovens, muitos rapazes, muitas moças, os velhos, não respeitaram nem mesmo os mais avançados em idade, todos foram mortos. A verdade é essa. E o restante foi levado para o cativeiro na Babilônia. E lá na Babilônia, eles permaneceram 70 anos. Quando chegaram, havia muitas palavras. Muitos profetas diziam coisas boas, coisas ruins. E o profeta Jeremias disse que eles iriam ficar muitos anos ali no cativeiro. Que eles deveriam orar pela paz daqueles lugares, para que eles tivessem paz também. Mas haveria o tempo do retorno, o tempo da libertação, que eles deveriam orar a Deus, que eles clamar a Deus de todo o coração, porque no tempo certo Deus mudaria a sorte daquele povo. Mas eles precisavam passar por aquele tempo, e depois de 70 anos, liderado por Esdras, Neemias e Zorobabel, retornam para Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói a cidade, reconstrói o templo. Enfim, há toda uma história que hoje a gente tem acesso aí das Escrituras. Porém, nós estamos vivendo um momento da história. O que vamos fazer neste momento em que nós estamos vivendo? O passado nós conhecemos, mas o futuro nós não conhecemos. Sabemos, porém, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está presente em nossas vidas e que Deus, Ele pode fazer algo tremendo nas nossas vidas a partir do momento que cremos e permitimos essa ação de Deus
para nos fazer melhores, para transformar a nossa vida naquilo que nós precisamos ser transformados. Deus está falando com a sua igreja, a igreja é o povo de Deus, mas a igreja se tornou muitas vezes também cativa de domínios humanos, de instituições humanas, aprisionaram a igreja dentro de quatro paredes, dentro de dogmas, dentro de instituições fechadas. E a igreja perdeu a sua pureza, seu princípio básico, o serviço de fazer discípulos, a simplicidade da adoração a Deus nas casas, no cuidado uns com os outros, no serviço, na religião pura e imaculada para com Deus, que é servir os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A igreja perdeu muito disso e tornou uma igreja institucionalizada. E nós vemos que tudo isso que aconteceu fez o quê? Olha só, as igrejas não podem reunir como antes, muitos estão aí dentro de suas casas. E o que Deus está fazendo através disso? Trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida, para que possamos fazer concertos com Deus, concertos duradouros, concertos permanentes da nossa vida, para que aprendamos o verdadeiro sentido do culto a Deus, não uma reunião, mas o culto individual, uma vida rendida, uma vida simples diante do Senhor. Deus quer nos trazer a sua simplicidade. Jesus era simples e nós precisamos ser simples, precisamos ser mansos, precisamos ser humildes, como Jesus, que era o Filho de Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória. Ele tomou essa forma humana e, como homem, ele se tornou servo. E, como servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a vocês, meus queridos. Reflitam nestas palavras e nós vamos orar por sua vida, orar pela sua família, orar pelo nosso Brasil. Senhor, nosso Deus e Pai amado, abençoe a vida desta pessoa que está ouvindo agora, a sua família. O Senhor conhece aquilo que ele está passando. E que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ter uma real experiência contigo, um concerto, algo que venha trabalhar no mais íntimo da sua vida, uma transformação permanente. Em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoe o nosso país, dá sabedoria aos nossos governantes, ao presidente da República, para conduzir o Brasil, sobretudo nesses momentos de crise em que nós estamos vivendo. Toda a questão da saúde pública, a questão da economia, dos empregos, as empresas, as indústrias, que todas as coisas, Pai, possam ser restauradas neste Brasil, segundo a vontade do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor opere em nossas vidas, em nossas famílias, na tua igreja que é o teu povo, em nosso Brasil, a tua vontade. Porque a tua vontade, sim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.